Olá, meu nome é Mariana e esse resumo tem como tema o sentimento de culpa à luz da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Então, vou fazer uma breve apresentação. Como eu já disse, meu nome é Mariana Veloni Xeragato, eu sou acadêmica do 4º período de Psicologia da Unipar de Cianorte e o meu orientador é o Sérgio Bezerra Pinto Júnior, coordenador do curso de Psicologia na Unipar de Cianorte, professor e mestre. Então, o sentimento de culpa perpassa a teoria psicanalítica de Freud desde suas primeiras obras. E apesar da sua relevância sempre ter sido destacada, nunca foi destinado um estudo específico para ele. E aí, em algumas obras como Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, de 1907, O Ego e o Id, de 1923, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Freud já falava sobre o sentimento de culpa. Para o Freud, então, a culpa está diretamente relacionada à ética, na qual a moralidade é imposta pela consciência ao sujeito que vive em sociedade, sendo a relação de culpa com o indivíduo uma relação que ampara a organização individual e coletiva e o convívio em sociedade. Pensando nisso, então, a gente decidiu focar mais em como o sentimento de culpa age sobre a civilização, pensando em como nós somos reféns das influências alheias, e em como muitas vezes nos faz abdicar da nossa individualidade em prol do outro, sendo então o objetivo deste resumo compreender o lugar do sentimento de culpa dentro do funcionamento de uma sociedade diante da teoria psicanalítica de Freud. Então, o ser humano nasce amoral e desenvolve o que chamamos de moralidade e ética no convívio em sociedade, ou seja, as percepções de certo e errado, bom ou mal, são conceitos construídos socialmente. Pensando nisso, então, a gente escreveu esse resumo abrangendo toda essa construção social, pensando na moral e na ética como conceitos diretamente relacionados ao tema e pensando nos fatores que influenciam essa construção também. Então, Freud, em 1974, propõe que a civilização é constituída por uma renúncia à própria satisfação pulsional, ou seja, para viver em sociedade, o ser humano precisa abandonar de sua individualidade e passa a levar em conta também os desejos e necessidades de outros que ali convivem. Então, o sentimento de culpa nasce no ato ou intenção de cometer uma infração a uma determinada norma tida como legítima. E é um afeto relacional, porque tem relação com a produção de um dano a outra pessoa, até porque, como eu disse anteriormente, o que é mal vem de uma influência alheia. E aí faz com que o sujeito sinta medo da punição, medo da perda do amor. E aí é quebrar o tabu, as proibições morais, o que é imposto como atitude reprovável pela sociedade, internaliza a culpa no superego, visto que o seu princípio é a moralidade, onde nada se esconde. Então Freud vai nos dizer que a consciência de culpa não passa claramente de medo da perda do amor, um medo social. E aí, pensando nisso, a gente pode observar como a religião incide diretamente sobre o sentimento de culpa, por meio das regras produtoras de pecados, de certo e errado. E aí, no resumo, a gente também vai discutir um pouquinho sobre como a agressividade é repreendida pela sociedade, considerando que aquilo é mal, fazendo com que essa agressividade, essa necessidade de agressividade, retorne no ego e seja mais uma vez internalizada no superego, onde aí o sentimento de culpa, aparece como a necessidade de punição pela agressividade que não foi externalizada. E aí, novamente, o medo da punição aparece como causador da culpa. Por fim, então, nós concluímos que a sociedade é inerente ao sentimento de culpa, de modo que coloca esse sentimento como um motor do progresso cultural, que regula a convivência entre os seres humanos. Observamos o quanto o superego é um aspecto social, uma instância moral, ilustrando a religião como um superego externo, e percebemos que o sentimento de culpa se dá no social, sendo o convívio em sociedade a chave para alcançar a plena relação entre indivíduo e culpa. Então, a gente concluiu que é necessário que mais pesquisas busquem um aprofundamento teórico acerca do sentimento de culpa diante da teoria psicanalítica de Freud, a fim de explicar de que forma os recursos do inconsciente vão atuar juntamente no sentimento de culpa. E é isso, muito obrigada!